Com o aumento da inflação e o aumento dos juros, todos os fundos imobiliários sofreram bastante. E hoje nós vamos ver 3 fundos imobiliários que pagaram ótimos dividendos nos últimos 12 meses e que pode sim ser uma ótima opção para você considerar investir. Então vamos lá. Então vamos começar a falar já desses fundos imobiliários que podem ser ótimas oportunidades para você investir. Eu estou aqui já com uma colinha no meu computador, eu anotei alguns pontos e vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Então vamos lá, o primeiro fundo imobiliário ele é do segmento de papéis, é o HCTR11. Esse fundo imobiliário ele é do segmento de papéis porque 66% do patrimônio do fundo é composto por CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. 25%, aproximadamente um quarto, é composto por outras cotas de fundos imobiliários e 8,2% é composto por caixa. Esse fundo ele pode ser bastante interessante porque ele é administrado pela Vort, tem uma taxa de administração, controladoria e custódia de 0,21% ao ano do patrimônio líquido, tem uma taxa de gestão de 0,99% ao ano do patrimônio líquido e tem uma taxa de performance, essa na minha opinião é a mais pesada, de 10% sobre o que exceder o CDI, 100% do CDI. Mas pessoal, essa taxa de administração, ela é sim muito pesada, de 10% sobre o CDI, né? E o fundo com certeza ele bate o CDI não é uma coisa muito difícil de se bater, então com certeza essa taxa de performance vai ser cobrada. Só que isso é justificado por conta do alto dividendo que esse fundo paga. Então, enquanto esse fundo imobiliário estiver pagando bons dividendos, faz sentido sim você analisar esse fundo para investir. A gente pode ver aqui na tela também que ele está com um dividend yield nos últimos 12 meses de 18,93%. Então, esse é um dividendo bastante alto, se a gente for considerar a taxa Selic atualmente. Então, é um dos pontos que faz sentido a gente olhar para esse fundo. Ele tem um patrimônio líquido de 2,3 bilhões, então ele não é um fundo qualquer, ele tem bastante estrutura, já é um fundo bastante estruturado. Tem uma quantidade de cotas aí também bastante interessante e tem um número de cotistas também bastante interessante. Então isso faz com que a liquidez do fundo seja bastante alta, você não vai ter problema nenhum com liquidez. Falando então de rendimentos, é isso que interessa para a gente, né? É isso que faz chamar a atenção sobre esse fundo imobiliário. O último rendimento dele, que foi pago no mês de novembro, no dia 16 de novembro, foi de 1,60. A gente pode ver que esse rendimento ele representa 1,31% aproximadamente em cima da cotação base. Então, para pensar, 1,31% ao mês, considerando esse mês que ele pagou, é um dividendo bastante interessante. E por último, o preço sobre o valor patrimonial desse fundo está em 1,03, então significa que o preço dele em relação ao valor patrimonial da cota está bastante próximo, o que torna ainda mais esse fundo interessante de você analisar. E o próximo fundo imobiliário dessa lista que eu trouxe para vocês analisarem é do segmento de logística, é o HGLG11, muita gente já deve conhecer. Esse fundo imobiliário ele é bastante interessante também, a gente pode ver aqui na tela a composição do patrimônio líquido. Então a gente pode ver que 2,4 bilhões desse fundo é em imóveis, são alocados em imóveis. Tem um percentual também em fundos imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários. Tem uma parcela também em CRIs e outra parcela em renda fixa, que provavelmente é o caixa do fundo. Então a gente pode ver também que o patrimônio líquido do fundo ele é bastante grande, é um patrimônio líquido bastante expressivo. E eu gosto de fundos imobiliários que têm um patrimônio líquido grande porque é um fundo imobiliário que já está bastante consolidado. Então é difícil daquele fundo imobiliário quebrar via falência. A gente pode ver também que os ativos do fundo, os ativos imobiliários do fundo, eles são bastante interessantes porque ele é bastante diversificado, não só em ativos, mas também em regiões, também em estados diferentes. Isso é interessante por conta que se acontecer algum problema em algum determinado ativo ou em alguma determinada região, esse fundo ele não vai sofrer, ele vai ter os outros ativos para amparar ele. Falando sobre as taxas, a taxa de administração desse fundo, é a única taxa que ele cobra, é de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo. Então é uma taxa interessante, porque abaixo de 1% eu já considero ali uma taxa bastante viável para você investir, né? É claro que a gente sempre tem que buscar taxas mais baratas, porque isso come a rentabilidade do fundo,
mas uma taxa de 0,6% ao ano eu acho que é uma taxa bastante interessante. Ele é administrado então pela Credit Suisse, é uma administradora também bastante conhecida, ela administra vários outros fundos imobiliários e tem tido bastante sucesso na sua administração. Falando sobre o preço sobre valor patrimonial, ou seja, o preço de mercado sobre o valor patrimonial da cota desse fundo imobiliário, ele está em 1,10, o que significa que ele está um pouco acima do valor patrimonial, o preço dele está um pouco acima, só que isso também, pessoal, é justificado por ser um fundo imobiliário que as pessoas gostam bastante, que as pessoas investem e que também, a gente pode ver aqui na tela, paga bons dividendos. Os dividendos dos últimos 12 meses desse fundo é de 8,89%, então é um dividendo bastante interessante para o setor de logística, que sofreu bastante também com a pandemia, mas é um fundo que conseguiu se manter, conseguiu se reinventar. Falando então de rendimento, a gente pode ver que dia 14 do 12, 14 desse mês, quem comprou a cota desse fundo imobiliário até o dia 30 do 11 vai receber na sua conta R$ 1,10 por cota. E sobre o rendimento, a gente pode ver então que é um rendimento bastante alto até para o setor de logística, como eu disse, de 0,68% ao mês em relação à cotação base. Então isso torna esse fundo imobiliário também interessante, bastante diversificado, com taxas bastante ok para você poder considerar investir. E o último fundo imobiliário dessa lista aqui que eu trouxe para vocês, eu tenho certeza que muita gente conhece esse fundo já, é o Vino 11. Esse fundo é do segmento de lajes corporativas. A gente vai mostrar aqui para vocês, ele é composto em sua maioria por imóveis. A gente pode ver então aqui nesse gráfico que ele tem imóveis, que é o predominante no patrimônio do fundo, tem aplicações financeiras e outras coisas também no patrimônio líquido do fundo. O que importa para a gente, é interessante olhar também a rentabilidade bruta do fundo. Se a gente for analisar, esse fundo ele sempre teve, desde novembro aí de 2019, ele sempre teve uma rentabilidade bastante interessante, se a gente for pegar o IFIX e outros parâmetros também para a gente poder considerar. Então ele é um fundo que faz sentido a gente olhar assim e poder analisar para poder investir. Falando das taxas, a taxa de performance desse fundo é de 20% sobre o que exceder o benchmark. O benchmark, nesse caso aqui, é o IPCA, que é a inflação, mais 6%. Então, para o fundo poder te cobrar essa taxa de performance, ele tem que exceder o benchmark, que é IPCA, mais 6%. Então, é interessante porque o fundo ele sempre vai tentar bater o IPCA, que é a inflação, mais 6%. Então, você sempre vai ter ali um fundo que está trabalhando para conseguir superar cada vez mais os seus rendimentos. E a taxa de administração é de 1,2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. É uma taxa alta, mas isso também se justifica pelos altos dividendos pagos. Falando sobre gestão e administração, a gestão é feita pela Vinci Real Estate Gestora e a administração é feita pela BRL Trust. É uma administração também bastante considerável, é um pouco menos conhecida pelos investidores, mas faz sentido você analisar o histórico dessa gestão e dessa administração. Falando sobre o preço, sobre o valor patrimonial desse fundo, atualmente ele está valendo menos, o preço de mercado está valendo menos que o valor patrimonial do fundo, então muita gente considera isso como um desconto e de fato esse fundo está em 0,94 do preço sobre o valor patrimonial. Então faz sentido você analisar para ver se não está valendo a pena você investir nesse fundo. E sobre os dividendos, o dividend yield dos últimos 12 meses desse fundo é de 10,46%. Então é um dividendo bastante interessante se a gente considerar a Selic também. Então talvez faça sentido você considerar investir nesse fundo, já que se a gente olhar para o preço sobre o valor patrimonial, que é um indicador do fundo imobiliário, e se a gente olhar também para o dividend yield, os dois estão valendo muito a pena, então faz sentido você considerar na sua análise. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui para mim o que você acha desses 3 fundos imobiliários. Você já investe em algum deles, pretende investir? Lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação, não é um vídeo de análise, foi apenas alguns pontos importantes que eu quis trazer aqui para vocês sobre esses 3 fundos imobiliários que me chamaram a atenção, mas deixa aqui para mim se você acha que vale a pena ou não. Eu vou ficando por aqui, curta esse vídeo, se inscreva, ative as notificações, siga a gente também lá no nosso Instagram, a gente está todo dia conversando com vocês, atualizando vocês por lá. Um abraço e até o próximo.